coração. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 54, o versículo é o 2. Isaías 54, 2. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem for achando, me diga aí, me avise. Diz assim a palavra: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas e firme suas estacas. Amém? Feche seus olhos, por favor. Querido e amado Deus, tudo que está acontecendo aqui é para o Senhor. Todo esse ambiente, toda essa preparação é para honrar, glorificar o teu santo nome. Principalmente a nossa presença aqui, Senhor. Nós estamos aqui por Ti, para entregar esse culto ao Senhor, entregar a adoração e, acima de tudo, o nosso coração. Cada dia nós temos aprendido que somente o Senhor tem a palavra da vida e da vida eterna. Por isso queremos mais uma vez ouvir a Tua voz e pedir que Teu Espírito nos traga compreensão da Tua palavra, porque através da palavra do Senhor nós encontramos direção, nós encontramos o caminho da vida, o caminho da salvação. Crendo assim no agir do Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Deixa eu falar, antes de mais nada, uma coisa para você. Talvez para lembrar e para quem não sabe, tomar ciência. Deus tem grandes coisas para a sua vida. É verdade. E é sobre isso que esse pequeno texto fala. Deus está aqui usando Isaías para falar com o povo. Quando ele usa essa expressão, ampliar o lugar da tenda, esticar a tenda, estender as cortinas, ele está falando sobre o povo estar preparado, porque se ele manda ampliar, é porque o que ele tem é grande, e se a coisa ficar pequena não cabe, é uma lógica. Mas uma das coisas que mais chama a atenção aqui, que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto, Bruno, é quando ele diz assim: não impeça. Não impeça. Aí de imediato, não sei se alguém deve lembrar, na própria Bíblia Sagrada, tem um texto que diz assim: agindo Deus, você conhece, né? Quem impedirá? Quem é que pode impedir? Se a gente não cuidar, a gente pode impedir. E está tudo muito ligado à nossa questão de visão. De manhã eu pedi para a Vanessa encontrar uma imagem, ficou essa aí, com essa moça bonita aí olhando. Amplie a sua visão. Essa semana lá na faculdade, o professor passou uma tarefa. Lá na sala tem 8 janelas. Aí ele dividiu a turma em grupos de 5 pessoas. Cada grupo vai escolher uma janela. Vou chamar a janela número 1, número 2. Eu fiquei com a janela número 8, com as minhas colegas lá. E aí ele disse: todo mundo, cada grupo vai para a sua janela e pega o caderno e escreva lá o que é que vocês estão vendo. Essas coisas da doidiça, da psicologia, né? Uma doidiça sadia. E aí a gente ficou lá e disse: tá bom. Aí eu coloquei lá
uma quadra vazia que eu enxerguei, vi um prédio, não tinha ninguém na janela, e eu consegui ver 2 bem-te-vi na quadra. Não sei se eles estavam conversando, se tinham marcado uma partida, e coloquei lá. Aí o que aconteceu? Cada colega também colocou o que tinha visto, e depois o professor pediu para a gente reunir para mostrar o que cada um ali viu, né? E o que de repente você deve imaginar, nós estávamos olhando para a mesma coisa, para a mesma janela, Aline, mas cada um viu um negócio diferente. Tem uma colega que viu uma loja na Hermes Fontes, o nome da loja. Aonde? Nessa loja ali. Eita! A outra viu um ar-condicionado meio torto lá em cima, uma cortina não sei o quê. É para não ver isso não. Também ninguém viu os bem-te-vi, só eu vi os bem-te-vi lá, né? O que a gente aprende com isso? É interessante, né? Que na verdade a gente vai ser levado a observar a coisa, como a gente vê ou que a gente enxerga está muito ligado ao que está dentro da gente. É interessante como a nossa visão ela pode se limitar aos nossos pensamentos e ao nosso entendimento, ou para onde a gente vai direcionar o nosso foco. Então, na verdade é mais ou menos assim. Muitas vezes a gente só enxerga o que a gente quer enxergar. E é interessante que uma coisa não é uma coisa só, existe todo um todo. Apesar de ser uma mesma janela, tem muita coisa nessa janela. E sabe quem é que consegue, de uma forma extraordinária, ver e ter a dimensão de todas as coisas? É Deus. E Ele está dizendo, então, que a gente precisa estar preparado, buscar ampliar essa nossa visão, para que a gente consiga, então, receber aquilo que Ele está tentando mostrar para a gente. Tratar com as nossas vidas. Ele quer que a gente tenha uma visão, saber o que é visão, né? Os irmãos sabem que eu gosto de procurar significado de palavra, e tem muitas definições a respeito de visão aqui. O que é visão? Ato ou efeito de ver. Visão também significa o sentido da vista, ou percepção das possibilidades. Visão também é o significado de cada coisa. Visão também é uma capacidade de avaliar e compreender uma situação. E o interessante, reforço isso, a nossa visão vai depender muito do que está dentro da gente, no que está dentro de nós. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que os nossos olhos, a gente não enxerga com os olhos, né? Anatomicamente, fisiologicamente, se é assim que fala, os nossos olhos são órgãos que na verdade são receptores de imagem, mas a gente enxerga na verdade, quem vê é o cérebro. É o cérebro que processa e interpreta a imagem e a gente dá o significado, e tudo diante daquilo que está na nossa vida. Para entender melhor, tem um episódio famoso na Bíblia envolvendo o profeta Elias. Alguém já ouviu falar de Elias? Quem conhece Elias diz um amém aí. Amém? Gente boa, Elias, não é? Elias foi um grande profeta no Antigo Testamento, profeta fervoroso, cabra macho. Deus usou ele de uma forma muito poderosa. Ele um dia disse assim, Israel estava toda empenada, toda fora da presença do Senhor. Ele disse, pois eu vou orar ao Senhor e não vai mais cair chuva na terra, até o dia que eu ore de novo. Quem conhece a história, isso aconteceu, irmãos? Aconteceu. 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chuva. Se um lugar ficar sem chover 1 ano, a gente já sente. Imagine, Sérgio, 3 anos e meio sem chuva. Seca, fome, desolação. Nesse período, Elias então vai orar ao Senhor. Já tinha divertido lá o rei Acabe e tudo. Chegou a hora de orar. E a Bíblia conta que Elias se prostra, começa a orar ali com o rosto em terra, e termina uma oração. Ele pede para o servo dele subir num morro e olhar lá para o horizonte. Ele sobe lá, Jorge, olha, volta, ele diz, Elias, e aí? Não vi nada. Ele começa a orar de novo.
ora uma, duas, o rapaz já estava com as pernas cansadas. 6 vezes ele sobe e nada. Na 7ª vez, onde diz, por exemplo, o texto, em 1 Reis 18:44, diz assim: na 7ª vez o servo disse: eu vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá então dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. O servo só enxergou uma nuvenzinha, segundo ele do tamanho. Só que Elias já enxergou o quê? A chuva. E é uma chuva em abundância. Há uma ligação direta com o que a gente vê, exatamente ligado com aquilo que está dentro de nós, a nossa visão. Se eu não procurar buscar um alinhamento da minha visão com a visão de Deus, eu posso estar impedindo, Aninha, coisas grandes de Deus chegar na minha vida. Você deve conhecer pessoas que, quando a gente fala assim: olha, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você pode crescer muito na sua vida, e imediatamente a pessoa diz assim: mas eu não vejo isso em mim, não. Eu não me enxergo desse jeito. Você conhece alguém assim? Não vejo isso, eu não consigo ver. Porque na maioria das vezes essa pessoa ela só consegue ver as suas limitações. Ela só consegue enxergar os seus defeitos, as suas falhas. É a visão que ela tem, uma visão distorcida. Quando não, tem pessoas que olham para si. Pense, conhece o crente Tassi? Quem conhece? Como é o nome dele? O crente o quê? Tá se achando, né? O cara que se acha, eu sou o cara, rapaz. As expressões de coisa de velho: a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Tem mais? Você conhece? Só conheço essas duas. O cara que se acha. Olha o problema também da visão aí, do impedimento. Paulo vai dizer em Romanos 12:3 assim, ó: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, diga assim, isso é comigo. Isso. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito, qual é a palavra, irmãos? Equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ei, você tem fé na sua vida porque Deus te deu fé. E é preciso então alimentar essa fé e perceber que a nossa visão também vai estar ligada à medida da nossa fé. A fé que nós precisamos ter. Se ele está dizendo aqui, amplie o lugar da sua tenda, por quê? Porque o que ele tem para nós é grande. Se eu não estou enxergando, é porque a minha visão ainda está limitada. A minha visão pode estar comprometida. Eu estou pregando, não é difícil de acontecer. Ah, pastor, eu não vejo bem assim não. Mas é isso. Ah, eu não estou vendo isso. Foi que nem eu não vi lá a loja na Hermes Fontes. E como também o pessoal não viu o Bem TV. Mas a gente estava diante. Mas a gente só vai olhar para onde? Para aquilo que vai nos atrair, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que já está dentro de nós. E o que a gente precisa é procurar alinhar, porque visão é ligada a foco. Para onde é que a gente tem olhado? Qual é o nosso foco? Tem gente que, por exemplo, vive olhando para o passado, olha para trás. Estava até falando com um casal de irmãos ontem, né? Falando da questão. Você já imaginou o que é você dirigir um carro só olhando para o retrovisor? Consegue dirigir? Até tira o carro do lugar, mas sem olhar para frente, Bruno, como é que vai fazer? Mas tem gente que está dirigindo sua vida só olhando para trás. Como é que vai perceber algo na frente? Como é que vai identificar algo de Deus na sua vida que só olha para o que passou?
O para-brisa é maior do que o retrovisor. Isaías 43, 19 diz: vejam. O que é que ele diz? Diga para o seu irmão: veja, meu irmão, veja. Olha o que Deus está dizendo: estou fazendo uma coisa, ela já está. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você entende isso? Deus está dizendo: olhe, estou fazendo uma coisa nova. Olhem para frente. Olhem pela minha janela. Orem segundo a minha lente. Deus está dizendo assim: estou fazendo coisa nova. Tenho coisas grandes para a sua vida. Tenho o que é melhor para você. Para ampliar a sua visão. Qual o tamanho do seu sonho? Ah, pastor, sonho só para mim, só se for da padaria. Tem um sonho não. Sonhe, meu irmão. E outra, sonho é para sonhar grande. É para sonhar, precisa sonhar grande. Veja, visão de novo. Deus tem me dado visão para essa igreja. Mas escute, não adianta Ele dar uma visão só para mim também, se você não consegue enxergar. Sabe, eu não estou falando só de espaço físico. Pastor, como seria bom um lugar maior? Sim, mas seria também um lugar maior de acordo também com a visão de cada um. Foi ontem não. Foi que dia, Jesus? Hoje é que dia? Domingo. E foi sexta-feira. Sexta-feira. A gente foi à ação social entregar alimento. Olha lá, primeiro que Deus abençoe você que doou para o alimento, viu? Eu fui lá e conheci o Lar Cristo Redentor. Quem alguém conhece Lar Cristo Redentor aqui? Ou já ouviu falar? Ninguém conhece? Já conhece. Daniel, é perto da sua área ali, né? Lá em cima. Irmãos, é triste com um trabalho tão lindo ser tão pouco divulgado. O Lar Cristo Redentor tem 60, se eu não me engano, 63 anos, ou 67 anos. Começou com um casal que veio de Maruim para cá. E eles se preocupavam com crianças, principalmente meninas, que estavam em condição de vulnerabilidade. Pais que se separavam, as crianças não tinham que ficar, questões judiciais. E lá começou com um orfanato para meninas. Tudo ali é mantido pela generosidade, por contribuições e por doações. Ele chegou a esse tempo, hoje lá, não é mais um orfanato, questões aí, não pode ter mais orfanato misto, menino com menina, mas eles têm uma atenção para crianças do tipo, criança que estuda pela manhã, à tarde tem reforço escolar, tem aula de karatê, tem aula de música, tem curso profissionalizante para a comunidade carente. É massa demais lá, não é não, Daniel? Aí é vice-versa, as crianças tudo fardadinha. A orquestra dele, a Orquestra Esperança, ela já viaja por vários estados. Eles se apresentam no Natal aqui iluminado, crianças da comunidade. Eu estava lá com o irmão Antônio, com a irmã Ana. Aí disse: eu vejo a Coroa do Meio com um trabalho assim, um lugar maior, com muita sala, para a gente ajudar a comunidade e tudo. Eu vejo isso. Você consegue ver isso? Então, se a gente não consegue ver, é que a gente precisa então ampliar um pouco a nossa visão. Quando a gente vai fazer entrevista de emprego, aí geralmente sai essa pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Já perguntaram isso para você? Aí a pessoa fala: mais velho, envelheci de 5 anos. Não. Por que tem essa pergunta? Eu não sei não. Ei, diga para quem está perto de você: meu irmão, quem tem que saber é você. Onde é que você está? Pastor, minha vida não muda, não melhora. Para onde você
está olhando? Qual é o tamanho da tua visão? Deus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: amplia isso. Amplia isso. Precisa. Do contrário, estaremos impedindo, olha que coisa espetacular e terrível, impedindo a ação de Deus na nossa vida, por conta da nossa visão. Jesus foi visitar a sua cidade. E qual era a visão do povo de Nazaré? Quem é? É o filho de Zé, é o filho de Maria. E de onde veio essa sabedoria? De onde veio essa inteligência? Que nada. Está dizendo que é o Messias. O texto diz: e o Senhor não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, da visão deles. Nós somos do tamanho da nossa visão. Alguém conhece um rapaz chamado Saulo? Quem conhece Saulo? O nome dele novo? Isso. Olha que coisa interessante. Saulo. Pense num homem conhecedor das escrituras sagradas, mestre da lei, falava vários idiomas. Ele foi formado na melhor escola daquela época, discípulo de Gamaliel, um grande mestre. Sabe qual era a visão de Paulo em relação a Cristo e aos cristãos? Povo rebelde, era uma seita. O texto diz que Saulo assolava a igreja, perseguia, prendia. Os cristãos não tinham paz com ele. Foi o que aconteceu num belo dia, indo para Damasco. Quem que foi que apareceu para Saulo? É só para saber se tem alguém acordado. Quem foi que apareceu para Saulo? Diga para o seu irmão: foi Jesus, irmão. Isso. E olhe que coisa especial. A visão de Cristo diante de Paulo ali agora, já estou chamando de Paulo, fez com que ele ficasse como? Ficou cego. Ficou cego. Atos dos Apóstolos diz que ele ficou cego 3 dias. Aí o Senhor vai na casa de um irmão, de um crente. Como era o nome dele? Começa com A, termina com Ananias. Está vendo como você sabe? Diga para o seu irmão: Ananias, irmão. Ananias. Aí o Senhor disse: Ananias. Sim, Senhor. Vá na rua chamada direita, ali, CEP 43050. Você vai achar naquela casa um homem chamado Saulo. Ele está cego. Você vai orar por ele e vai orar para que o Espírito Santo seja na vida dele. Certo? Aí a visão de Ananias. Certo, Senhor? Peraí, a visão de Ananias. O Senhor está falando daquele Saulo que está mandando prender a gente, é? É aquele Saulo que não gosta de nós? É aquele Saulo que está atormentando a nossa vida? É esse mesmo, mas eu quero que saiba que ele é para mim um vaso escolhido. Eu separei, ele vai levar o meu evangelho aos gentios e a todas as nações. Pegou a visão, Ananias? Peguei, Senhor. E ele vai lá. Ô de casa. Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus me mandou aqui. Receba aí o Espírito Santo sobre a sua vida. O texto diz que dos olhos de Paulo caíram como se fossem as escamas. Alguns teólogos dizem que ele pode ter sido acometido por uma catarata severa. Não sei, mas a expressão usada é que as escamas dos olhos de Paulo caíram e ele começou a enxergar. A sua visão tinha sido mudada. De perseguidor, ele virou agora perseguido. Ele estava ali agora como um discípulo do Senhor para anunciar o evangelho. A sua visão mudou. E ele foi o responsável de estabelecer a coluna, a espinha dorsal do que hoje a gente conhece como a igreja do Senhor Jesus Cristo. A outra visão. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Mas talvez para que a gente entenda isso e se prepare para isso, algumas escamas precisem cair dos nossos olhos. Vamos dar nome a elas?
Pode ser a dúvida, pode ser o medo, pode ser o coração duro, o orgulho, o foco errado. Você conhece alguém que só olha para o lado ruim das coisas? É porque é uma espécime rara, não tem nessa igreja. Aqui não tem ninguém que só olha para o lado ruim, não é? Tem gente que só vê o que é ruim. Não tem aqui, mas às vezes isso pode ser uma coisa que está impedindo a ação de Deus na nossa vida. Essa palavra veio para mim. Essa palavra vem também para você. Não impeça. Não impeça o que Deus tem para a sua vida. Você é o tamanho do seu sonho. Sua vida vai ser direcionada diante do foco que você tem estabelecido. Então não é melhor a gente procurar em Deus ampliar, para que a gente veja como Deus vê? Procure enxergar como Deus enxerga. Nem mais, nem menos, mas o que Deus de fato tem para a nossa vida. Até quando a gente vai viver desse jeito? Que vida é essa, pastor? Então, que vida é essa? Ah, pelo que eu vejo. Então, o que é que você está vendo? Para onde é que você está olhando? Olho para ti, não vou me desviar. Quem sabe? O quê? Ele sabe. Você pegou a visão? Pegue essa visão para a sua vida. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Estique as cordas. Firme suas estacas. O que o Senhor tem para mim e para você é maior e é melhor do que a gente possa enxergar. Que possamos abrir os nossos olhos, ampliar a nossa visão em Deus e ver o que de fato Ele tem para a nossa vida. Só quem entendeu essa palavra pode aplaudir Jesus. Você pode dar glória a Deus? Você pode ficar em pé um pouquinho comigo? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude? Pastor, eu estou passando por uma luta tão grande. Uma vez Davi disse assim: levantarei meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você entende a questão do foco? Começa por aí. Feche seus olhos, mas abra o teu coração para que Deus continue tratando com a sua vida. O louvor vai ministrar um louvor para Deus e você vai falar no teu coração com Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti E o meu socorro vem, tu que sabes o que eu preciso ter. Quero ter os meus olhos no Senhor. Aleluia. olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabe
Amém, Senhor. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pela tua palavra. E eu oro nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ampliar a nossa tenda, a preparar o nosso coração para a manifestação do teu poder sobre cada um de nós. Senhor, nos ajude a corrigir o nosso foco. Trabalha dentro do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos, a forma como que temos percebido as coisas. Nos dá, meu Deus, uma visão clara. E, meu Deus, se escamas estiverem comprometendo a nossa visão, elas venham cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Escamas como o medo, a dúvida, a teimosia, a arrogância, o pecado, tudo que tem bloqueado a nossa visão, nos ajude a remover, Pai, no nome de Jesus. Queremos enxergar como o Senhor enxerga, queremos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, trabalhe no nosso coração, trabalhando, meu Deus, essa nossa maneira de ver as coisas. Que o nosso foco seja Cristo Jesus, seja o nosso Senhor, que nos faz, meu Deus, viver coisas maiores, coisas melhores. Meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para a sua vida é bem melhor e é bem maior. Não fique focando na dor, no sofrimento. Coloca os teus olhos em Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que a fé que Deus deu a você, a sua fé, ela seja aumentada, multiplicada, a ponto de ampliar a sua visão a respeito das coisas. Se algo que está limitando a sua visão, eu creio no poder do Espírito Santo, que nessa hora está tirando isso da sua vida, e você vai ver o que Deus tem para você. Meu Deus, é o que eu te peço. Nos dá, meu Deus, a tua visão. E já te agradecemos, porque grandes coisas já estão por vir sobre a nossa vida. Peço a tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E quem crê, diz amém. Diz graças a Deus. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem. Coisas maiores e melhores. Tudo aquilo que pedido foi, Ouvirei de sua boca. te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedi já foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Amém. Segura só um pouquinho. Esse louvor, ele fala da história de Abraão. Alguém conheceu Abraão? É interessante isso. Deus tinha uma visão para Abraão. Abraão, sim, Senhor, você vai ser pai de multidões, pai de muitas nações. Aí Abraão fez assim, Aninha. Eita glória. Ele olhou para ele, quase 100 anos de idade. Aí ele olhou para a esposa, a Sarinha, idosinha também. E ela tinha outro problema. Qual era mesmo? Esther. Deus conhecia o coração de Abraão e Deus conhece o teu coração. Aí ele estava na barraca dele, disse: Abraão, eu vi o que passou aí.
Um instantinho, vem aqui para fora. Sai um pouquinho dessa barraca aí. Quem aqui gosta de interior, já foi por mato e já olhou para o céu de noite? Sabe do que eu estou falando? Eu gostava quando faltava energia, que dava para ver. Hoje a gente não vê. Mas no interior, à noite, hein, Sérgio? A gente olha para o céu, parece que a gente consegue tocar nas estrelas. É lindo demais. Aí imagine lá Abraão, não tinha luz de LED, nada. Era aquela fogueira e aquele céu cheio de estrelas. Aí Deus pediu, olha aí, Abraão. Ele fez, Abraão, você está vendo? Você pode contar? Não consigo não. Assim serão seus filhos. Assim será a sua descendência. E Abraão pegou a visão. Às vezes, a questão da nossa visão depende, às vezes, da gente se movimentar. Mudar um pouquinho o ângulo. Procurar enxergar as coisas sobre outra perspectiva. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, mas eu nunca prestei atenção nisso. Porque você estava com a sua visão limitada. É por isso, escute, diga para o seu irmão, é por isso que a gente precisa de Deus. Diga assim, irmão, é por isso que a gente precisa da palavra. Salmo 119 diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Com a luz de Deus fica mais fácil a gente enxergar. Por isso, não limite Deus. Não limite aquilo que Deus pode fazer por você. Ele é um Deus grande, que tem um grande amor por você. E Ele está dizendo, reforço, prepare a tenda, alargue, porque o que Deus vai fazer na sua vida é grande. Eu recebo para mim, você recebe para você? Dê glória a Deus.